Boa noite a todos, amigos do Centro de Educação Espírita Boa Nova. É com muita alegria que nos reunimos em mais essa noite, nesse nosso ambiente virtual, para que nós possamos, então, assistir a mais uma palestra, em especial esse mês do Setembro Amarelo. Então, aproveito essa oportunidade para convidar a todos os amigos para que curtam nossas redes sociais, a nossa fanpage do Facebook, a nossa página do Instagram e também o nosso canal no YouTube. Então, continuamos os nossos estudos no Centro de Educação Espírita através da nossa plataforma Jitsi Meet. Então, todos os estudos estão sendo conduzidos através de um ambiente virtual e eles estão sendo gravados e disponibilizados em nosso canal do YouTube. Então, acesse os links e todas as palestras e todos os estudos estão sendo disponibilizados nesses canais. Então, nós temos o nosso estudo na segunda-feira, às 19 horas, com o estudo do Consolador. Às 20 horas, nós temos, então, um grupo iniciante e intermediário do estudo do Evangelho. Nas quintas-feiras, nesse horário, às 20 horas, temos as palestras. E aos sábados, às 9 horas da manhã, nós temos o grupo NEP, que é o estudo do Evangelho. Então, aproveito essa oportunidade e convido a todos os amigos para compartilharem os links em suas redes sociais e que acompanhem nossas atividades nesses ambientes virtuais. Também contamos com atendimento fraterno e o agendamento poderá ser realizado através da nossa página do Facebook e também através do e-mail cbnfraterno@gmail.com. Então, desejo a todos uma ótima palestra, que nós possamos sair nessa noite de hoje engrandecidos com a palestra da nossa amiga, que será apresentada, então, pela nossa companheira do CEBN, a Cristina, que também fará a prece e a apresentação da nossa palestrante. Obrigada, Thales. Então, convido a todos que se sentirem à vontade para fechar os olhos e que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Então, vamos mentalizar mais um início de mês, um mês especial, um mês de setembro, que é um mês das flores, que é o mês da primavera. A nossa vida e as nossas encarnações, elas são marcadas por ciclos que foram determinados pelo nosso Pai Maior. E aqui nós estamos, mais uma vez, em mais um setembro. Pouco a pouco os dias vão ficando maiores, mais ensolarados, mas não só de boas notícias o nosso setembro nos traz. Setembro é um mês em que a gente precisa estar atento na prevenção e na conscientização do suicídio e que nós possamos, seguindo os caminhos do nosso Mestre Jesus, servir de apoio para quem precisa, ou pedir ajuda se nós mesmos estamos precisando, para que nós possamos realmente seguir na nossa missão, com o coração aberto, com a certeza que nós não estamos desamparados, que Deus nos protege, que Deus nos consola, que o nosso irmão mais velho Jesus veio para servir de exemplo para nós, que nós somos fortes, nós contamos com todos aqueles que nos amam, e em primeiro lugar, Deus, que nos criou e que fez com que nós estivéssemos aqui e pudéssemos nos recuperar, nos regenerar. Então, eu agradeço mais essa oportunidade em poder falar no Setembro Amarelo, conscientizar as pessoas e que possam realmente buscar ajuda se necessitam e oferecer ajuda para aqueles que são necessitados. Que assim seja. Então, gostaria de chamar a nossa palestrante de hoje, a Jane Haddad, que ela é educadora e vai nos falar um pouco da valorização da vida, vai compartilhar com a gente os seus estudos. Muito obrigada pela tua disponibilidade, Jane, é um prazer
contar contigo Obrigada, aqui. Cristina, Thales, obrigada pelo convite e que eu possa aí nesses próximos minutos conseguir tocar um pouco, né, cada um que está aí nos assistindo e tocar no sentido de fazer ressoar, né, cada palavra, cada sentimento, sem preocupação e entender, né? Eu acredito que a gente está vivendo um momento assim que a gente tem que sentir mais, né? Ressoar aquilo que a gente está escutando, tantos ensinamentos que nós estamos tendo aí nesses últimos meses. Bom, valorização da vida é um convite a ressignificar cada dia. Então, eu queria ressignificar esse momento que nós estamos aqui, usando a bússola, né, que eu falo muito, que é uma bússola da vida. Qual que é a minha causa nessa vida, né, nessa existência, nesse momento, principalmente no mês de setembro, que é um mês de sensibilização, é um mês de tocar as pessoas na esperança, no amor, na solidariedade. E nada melhor do que esses encontros que a gente tem feito. E eu fico pensando muito, sabe, o que me traz aqui hoje? Porque eu acredito muito que na vida a gente tem uma causa. A minha causa maior sempre foi educação, mas o meu encontro com a doutrina foi no momento da minha história pessoal, com a dor, com o sofrimento, aonde eu pude repensar muito a questão do que é a morte, né? Então, num momento de muito desespero, eu já tive várias perdas na vida, e uma perda que nos tocou muito enquanto família foi a perda do nosso filho, meu filho de coração, filho biológico do meu marido, irmão das minhas filhas, e que foi um chacoalhão na nossa vida. E foi dessa forma que eu tive um encontro com a doutrina espírita. Nessa época eu entrei assim numa profunda dor, né? Uma dor de existir mesmo. Eu buscava muito na psicanálise, que era o meu objetivo, meu objeto de estudo, encontrar uma sintonia com Deus e tentar dar um sentido para aquela perda. E foi muito interessante porque foi numa palestra de trabalho que uma pessoa me entregou o contato da Célia Diniz, que todos vocês devem conhecer, que, aliás, ela que me indicou para fazer essa fala com vocês aqui hoje no Centro Espírita Boa Nova, e é a ela que eu tenho assim um enorme carinho, gratidão e um encontro de almas. Então eu cheguei até Célia, em Pedro Leopoldo, muito movida, eu e meu marido, pela dor. E dali nós saímos muito tocados, primeiro pelo testemunho de vida dela. Então eu acredito muito que falar do Evangelho é dar testemunho de vida muito mais do que as palavras, mas com as suas ações, com a sua resignação, porque hoje eu entendo que foi um exercício de resignação ao longo desses anos e que a gente aprendeu a lidar com essa dor, né? Eu aprendi literalmente o sentido de entender o luto. E por que eu falo disso nesse mês de setembro? Porque mês de setembro sempre representou para mim essa mudança de ciclo, por causa da primavera, o florescer. E eu acho que hoje eu enxergo a vida assim, sabe? A vida como ciclos, né? E foi aí na doutrina espírita, nesse meu testemunho com o Evangelho de Jesus, que eu entendi que a morte não existe e que a gente está aqui mesmo de passagem. Então, foi nessa busca de tratar a minha dor
que eu fui tratada, né? Então, através do meu encontro com a Célia em Pedro Leopoldo, que é uma casa, né? A primeira casa onde o Chico Xavier morou, onde ele atendia, que me veio esse sentimento de fazer alguma coisa pelas pessoas que passavam pela minha dor, pela dor parecida, porque eu acho que a gente não tem como medir as dores, e foi atendendo as pessoas nas suas dores, foi junto com as pessoas que eu atendia, uma perguntinha que ressoava para mim e para cada pessoa que eu atendia ali. Qual que é o sentido da vida para você? Qual que é a sua causa? E foi aí que a gente foi construindo essa ideia de tecer os pontos. Então, essas pessoas ficavam muito ociosas, com a sua fé muito fragilizada, com essa transição de valores do mundo. E aí a gente pensou, o que cada um aqui sabe fazer? A cada atendimento que eu fazia, uma senhora me falava que sabia bordar, outra costurar, outra cozinhar. E aí nós fomos tecendo histórias num encontro que acontece dentro da casa espírita, né, que é Luiz Gonzaga, e como tem vários grupos aí também no Centro Espírito Boa Nova. Mas foi através da dor de cada um que a gente foi podendo ressignificar essa dor. Então, desatar um nó, preocupar, escutar a dor do outro. Então, é muito interessante porque a gente criou uma psicosfera em volta dessas pessoas de acolhimento, de escuta e principalmente de uma conexão com algo maior que a gente. E aí, um belo dia, a Célia me falou, olha, o seu grupo, esse grupo, que não é meu, que é nosso, foi um grupo tutoriado por Chico Xavier, e aí a gente teve a ideia de colocar o nome do meu filho de coração, meu enteado, Lucas Scheib. Então, eu acredito com isso que a gente começa a entender um pouco uma leitura de mundo, sabe? Daquele mundo em que eu estava tão imersa na minha dor e que eu sabia que a única forma de ressignificar a dor, porque era isso que eu fazia no meu trabalho clínico, era aprender a aprender também com aquela dor. Algo que a gente faz ao longo da vida. Então, nesse mundo em transição, com uma diversidade de valores, crenças, eu fui pensando as crises que todos nós passamos, né? Essa crise de primaveras, os momentos em que a gente murcha, os momentos que a gente renasce, os momentos de chorar, os momentos de sorrir. E aí hoje eu começo a fazer uma leitura, principalmente nesse setembro de 2020, porque é um setembro diferente, né, para nós, de uma família chamada Humanidade, esse setembro em que a gente todos os dias acompanha as mortes de irmãos que a gente talvez não conheça, mas que se faz tão presente. Essa transição desse mundo, né? Essa despedida desse momento para passar por um outro momento. Então, eu falo que nós estamos tendo mais um convite amoroso, né? Do nosso Pai, do nosso irmão Jesus, para que a gente pense esse divisor de mundo, né? Essa inteligência que a gente muitas vezes usa para derrubar o outro ou para disseminar o ódio ou mesmo a desesperança. O que eu entendo com esse momento em que o mundo está passando? A gente sabia que, de alguma forma ou outra, principalmente quem se debruça um pouco aos estudos da doutrina espírita, de que o mundo estava passando por uma regeneração, por uma transição e, principalmente, por uma rota de colisão. Então, nós continuamos frente ao Covid,
né, frente a diversos desafios, as desigualdades que já existiam no mundo tomaram luz para que a gente possa olhar com os olhos, escutar com os sentimentos, o que nós vamos fazer frente a esse mundo. Que tipo de inteligência que nós usaremos para ajudar o mundo a se regenerar, a olhar o que as pessoas têm enquanto essência. Lógico que os bens materiais são parte dessa existência nossa, sim, mas como meio. Então, eu falo que há um convite para que a gente passe do nosso próprio egoísmo, inclusive o egoísmo das nossas dores, achar que a minha dor é maior que a dor de todo mundo, achar que eu tenho o direito de destratar as pessoas, porque, afinal de contas, eu estou passando por um luto. Sim, isso é parte de um momento, mas, ao mesmo tempo, enquanto eu me fechar na minha dor, ela vai existir sem um sentido. Então, eu brinco muito que a dor tem sido e foi muito nas nossas vidas pedagógicas. O que é que eu vou aprender com essa dor? Então, eu acredito que, pegando o Setembro Amarelo e as dores de existir que cada um de nós estamos passando, é momento de que a gente faça um verdadeiro contágio com epidemias de solidariedade, com epidemias de trabalho, de caridade. E é isso que é um pouco esse convite, para que a gente consiga diminuir dados aonde, até 2018, 800 mil pessoas se suicidam por ano. E a Organização Mundial de Saúde, hoje, em agosto de 2020 para setembro, já diz que o mundo terá uma nova epidemia da saúde mental. Então, o que nós podemos fazer como prevenção, como sensibilização, dentro das nossas limitações, né? Eu vi aí anunciado no Centro Espírita Boa Nova os atendimentos online. Nós, em Pedro Leopoldo, também temos feito os atendimentos, as reuniões às quartas-feiras, nos aproximando, mesmo que virtualmente, para dizer: eu estou aqui, se você quiser falar, eu estou aqui. É o que cada um de nós está precisando nesse momento. Sentir que os outros não nos abandonaram. Eu tenho escutado muitas escolas e acho muito interessante que as famílias têm dito às escolas: me dá um sinal de que vocês não esqueceram da gente, porque, se a gente pensar, o ano de 2020, as nossas crianças e jovens foram apenas um mês na escola, e esse um mês ainda eram para os estados que não estavam em greve. Então, o que nós vamos aprender com este momento? Primeiro, que a ansiedade, ela é algo que ela nos remete sempre para o futuro ou para o passado. Por exemplo, uma das lições que eu tenho tirado nesse momento, após e durante os 6 meses de reclusão, de luto das minhas rotinas, que eu estava acostumada, é que a ansiedade é uma forma de nos tirar do momento presente, né? Então, por exemplo, a gente observa muito na saúde mental as pessoas vivendo do passado, das dores do passado e das dores do que estarão por vir. E o momento presente nos permite a gente viver um dia de cada vez. E eu acredito que esse momento é um convite a isso. O máximo que a gente pode planejar dentro desse mapa que nós temos hoje é um dia, uma semana. E como que está a nossa conexão com o bem, com a esperança, para além dos dados das pessoas que estão partindo, né? Onde que estão os dados
das epidemias de solidariedade, dos ensinamentos com essa dor e, principalmente, como que nós estamos ajudando crianças e jovens a ressignificar o seu sentido de vida. Então, eu fico me perguntando por que nós estamos adoecendo tanto? Ou por que já estávamos adoecendo? Se temos o Evangelho, se temos o testemunho de vida de tantas pessoas, se temos as tecnologias a nosso favor, o que faz com que, em pleno século XXI, em um mundo em transição, né? O que faz muitas vezes a gente ficar presos, enraizados, ainda em modelos de vida primária, né? Com os nossos, agindo quase que por instintos primários. Então, é um momento, né? Setembro Amarelo, eu sempre trago para mim que é um momento da gente refletir o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? O que o nosso orgulho nos ensina? A inveja, os ciúmes, o apego. E o apego não só a bens materiais. Quando eu tive esse encontro, eu e meu marido, Rogério, com a Célia, logo depois dessa perda nossa, eu me lembro que uma frase que a Célia falou, e a Célia, para quem não conhece, perdeu 2 filhos, devolveu para o pai 2 filhos. Ela é uma das protagonistas daquele filme tocante das Mães de Chico Xavier, e ela falou assim para a gente: vocês não perderam o filho de vocês, vocês o devolveram para quem emprestou ele a vocês. Lógico que não é tão simples, mas é possível a gente transitar dessa dor desesperada para uma dor de caridade, sabe? Então, olhar para a minha dor, sim, mas olhar para a dor do outro também, e não ficar nessa medição de quem está sofrendo mais ou menos. Por quê? Porque o suicídio, ele tem para mim hoje, apesar de todos os conhecimentos técnicos, que ele é uma ilusão. Quando a pessoa tenta um suicídio, muitas vezes ela não está querendo tirar a própria vida, a vida que ela escolheu ter, né? Mas ela está tentando matar a dor que está dentro dela, o desespero, a saudade. Então, qual que é a melhor forma de você tirar isso? É falar. E quando você fala, ter alguém que te escuta. Porque nós que estamos aqui testemunhando o Evangelho, né, estudando e tentando nos tornar pessoas melhores todos os dias, a gente sabe que a morte não existe, né? A vida continua plena do outro lado, ou ao lado, ou em cima ou embaixo, da forma, da crença que cada um se sente mais acolhido. Então, o que morre é essa roupa, é esse corpo físico. A alma jamais morre. Então, entender isso nos traz uma outra bússola para pensar a vida. E é muito interessante que aí eu fui estudando e tenho estudado, né? E a gente procura fazer o Evangelho na nossa vida. E a questão 661 no Livro dos Espíritos diz: as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. E eu aprendi isso na pele, porque na clínica, quando nós tivemos essa perda, eu estava atendendo um caso de luto, então eu tive que viver na pele aquilo que eu escutava na clínica. Lá em Pedro Leopoldo, no Centro Luiz Gonzaga, eu escutava na pele, nos sentimentos, e foi aí que eu busquei entender, ler
o Livro dos Espíritos, que me era completamente estranho. E é muito interessante porque você vai pensando e costurando nesse tecer da vida a ciência, né? A fé raciocinada. Com quem eu estou me conectando aqui na vida terrena? Com quais sentimentos? Com quais esperanças e desesperanças? A melhor forma de viver o sofrimento é na caridade, é atendendo o outro, é auxiliando a dor do outro, sem tentar se colocar no lugar do outro, apenas escutar, sem dar conselho, acolher, sem julgar. E é isso que eu tenho aprendido ao longo desses anos. É muito interessante porque eu já falava de uma forma na educação e na minha clínica, muito com essa ideia de uma metáfora de uma grande tormenta. E vamos pensar que a tormenta hoje, né, no sentido de mexer com todos os nossos valores e crenças, um mar. Quando a gente está frente a uma tormenta na vida, a gente olha para os marinheiros mais experientes. Olha que interessante. Quando nós tivemos essa perda na vida, nos indicaram uma pessoa para que nos acolhesse, que tinha passado por 2 perdas de filhos na vida. Ou seja, para quem vive uma dor, a gente quer conversar e ser escutado por alguém que talvez tenha passado por uma dor e com o seu testemunho de vida diz: eu estou aqui. E é isso que eu olho hoje nas crianças e nos jovens, onde eu me envolvo com uma causa de que a juventude, ela pode sim ser comparada a esse momento. E olha que interessante, isso foi uma psicografia do Chico Xavier, e isso conversa diretamente com aquilo que a gente acredita, que é uma educação na família, que é uma educação na escola, que é uma educação no Evangelho. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para uma viagem importante. Quem tem um adolescente em casa sabe o quanto que aquela viagem é importante. A infância foi a preparação para essa viagem da adolescência. A velhice será a chegada ao porto. E quando eu falo velhice, não é a idade cronológica, porque cada vez mais a gente está vendo crianças chegando no mundo com uma sabedoria que a gente sabe que não é ali, daqueles 2 anos de existência, ou 3 ou 4. Todas as fases da nossa vida presente requisitam as lições dos marinheiros mais experientes, aprendendo-se a organizar e terminar a viagem com êxito desejável. Quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório, nós escolhemos as provas e expiações. Não lembramos até para que a gente possa seguir, mas fato é que ao desencarnarmos, retornaremos para casa. Então, entender isso permite que a gente eduque as novas gerações para que eles possam falhar, para que eles possam encontrar na vida presente causas e desafios em prol do outro, da caridade. Hoje já se fala num currículo em Harvard, numa universidade americana, aonde os jovens são avaliados pelos seus trabalhos em prol da comunidade, seus trabalhos sociais, muito mais do que os seus trabalhos técnicos. Hoje eu tive a informação de uma grande empresa está fazendo seleção com alguns jovens, aonde eles falaram:
A última etapa será o currículo. Olha que mudança que nós estamos vivenciando e dando testemunhos. Aprender a vivenciar as nossas emoções dolorosas. Quando jovens, adultos, imersos em suas dores, encontram pessoas que possam escutar, que possam acolher, a dor fica mais leve, né? Porque é como se a gente dissesse para eles: olha, você tem permissão para sofrer, mas é o que eu brinco, acolhe o sofrimento, faz ele entrar na sua casa espírita, conversa com seus medos, com as suas raivas, serve um café, dá um biscoitinho, como bom mineiro aqui a gente faz, e se despede para que ele possa desembarcar. Não se apegue às suas dores, aos seus objetos, às pessoas. O amor, né? O amor que a gente está construindo aqui nessa existência, ele tem que nos libertarmos, ele tem que nos permitir sermos humanos. E se estamos no lugar, aqui, nesta vida, nesta existência de humanos, é porque somos falíveis, temos nossas limitações, nossas aprendizagens ainda por fazer, mas a gente tem que aprender a aprender com cada uma delas. Então, meus amigos, minhas amigas, onde é que nós esquecemos a nossa bússola dessa viagem que estamos aqui fazendo? Este é o convite de Setembro Amarelo, da valorização da vida. Quais são os sentidos que nós estamos dando para a nossa vida? Qual é o testemunho de vida que eu tô dando lá na minha casa espírita, na minha família, no meu trabalho, muito mais da forma com que eu faço do que a forma com que eu falo. E olha que interessante, na questão 661, volto nela, as boas ações são a melhor prece. Neste momento, onde muitas famílias estão desesperadas, muitas famílias desempregadas, sem formas de sobrevivência, lembrem, os adultos, apesar de todas as suas dores, ainda são os marinheiros mais experientes. As crianças e os jovens estão olhando para esses adultos e com eles aprendendo quais serão os melhores caminhos de sobreviver a essa pandemia e outras que estamos abertos a passar. E aí eu gosto muito de pensar nas pandemias que nós queremos criar nesse momento. Pandemia de amor, de acolhimento, de solidariedade, pandemia de grupos que se unam por uma mesma causa. Essa semana eu fiz uma live com uma adolescente que ela e um grupo de amigas criaram uma rede social para ajudar os outros jovens, adolescentes que estão aí perdidos nesse momento. O que eu estou fazendo? Qual que é a minha bússola nesse momento? Bom, quando eu falo disso, eu penso muito na minha, né? Então, qual que é a minha bússola? Eu estou longe, mas é muito longe de chegar perto de qualquer super pessoa. Longe. As minhas limitações são enormes, os meus vícios são enormes, os meus obsessores são muitos, aí eu acolho e me despeço. Por quê? Porque se eu ficar conectada com aquilo que mais me dá medo, com aquilo que mais me angustia, essa minha antena vai ficar defeituosa. A minha biosfera,
a minha energia, a minha conexão vai ficar defeituosa. Colocar-me mais em posição de escuta do que de falar. Testemunhar a minha própria rota. E lembrando que toda a rota a gente pode ligar um GPS. Por que o GPS? Porque se a gente passar onde a gente queria entrar, o GPS recalcula a rota. E aqui eu estou usando a metáfora do GPS como o evangelho, como nosso Pai maior, né? Como o exemplo de vida que ele nos deixou. Negociar a dor por experiências. O que essa dor me trouxe? O que essa dor me ensinou a ver? O que essa minha dor, neste momento, pode me ajudar ou pode ajudar o outro? Trocar a culpa por responsabilidade. Parar de culpar os outros por aquilo que você não faz. Ah, eu sou assim porque meu pai é assim, porque a minha mãe é assim, porque eu não tive uma infância. Isso, nós estamos exatamente onde temos que estar. Passando as provas que temos que passar. O que nós precisamos é acolher isso com resignação. E é dessa forma que eu penso em dar e viver o meu testemunho de vida. Testemunho de coerência, nem sempre entre o que eu falo e o que eu faço. Muitas vezes as pessoas falam, mas você trabalha com isso. Mas eu sou ser humano, eu também tenho as minhas falhas, eu também tenho as minhas dores, eu também tenho os meus dias ruins. Mas aí é a hora de eu ligar o meu GPS e conectar com a minha causa de vida, com o evangelho que eu escolhi, com as minhas crenças e os meus valores, independente se o meu irmão do lado está fazendo isso. Então, gente, o convite que eu trago para cada um de vocês hoje, esteja imerso, envolvido com a dor que você estiver, ou mesmo com a esperança que você está. A educação, já dizia Allan Kardec, é a mudança real de hábitos. É a única forma de mudança individual e social. Então, frente a este momento em que o mundo passa, e com esse convite de Setembro Amarelo, né? Um momento de sensibilização das nossas dores, de sensibilização da vida que nós estamos aqui vivendo, é esse convite. A cada um de vocês, eu convido que pense qual é a parte que lhes cabe neste momento, né? Qual é a sua responsabilidade frente ao sofrimento humano? Qual é a sua escolha frente à sua história triste de vida, sim? E tem uma escolha. Então, qual é o sentido dessa vida? O que faz todos os dias o seu coração bater? E o que faz ele diminuir os seus batimentos? Lembrando, né? Eu gosto muito de uma autora, Hannah Arendt, que ela viveu o Holocausto, perdeu tudo que ela tinha, que as suas famílias tinham, inclusive os seus registros, as suas memórias. E ela diz uma frase que me toca profundamente, que é assim: toda dor pode ser vivida se sobre ela pudermos contar uma história. Então, frente a esse momento de tanta sensibilização, aonde os nossos corações estão batendo e os nossos pulmões estão funcionando, qual é o sentido que eu quero dar para a minha existência neste momento? Né? Qual é o testemunho de vida que eu quero dar na minha família, para os meus amigos, na minha profissão, na minha casa?
e quais são as minhas dificuldades que eu quero vivenciar, compartilhar com os meus amigos, lembrando sempre que a dor que cada um está sentindo, ela pode ser ressignificada, principalmente na caridade. Então, é esse convite que eu trago para vocês, humildemente compartilhando o meu testemunho de vida, longe de ser um testemunho que possa servir de exemplo, mas é um testemunho de que a dor pode nos ensinar, desde que sobre ela a gente queira contar alguma história. Então, é nesse momento, né, com esse coração afetados, todos nós afetados pelo Pai, afetados pelo convite que a vida nos faz, afetados principalmente por esse encontro, mesmo que virtual, mas é um privilégio que nós estamos tendo no século XXI, porque as últimas guerras e pestes, eles não tinham esse recurso, então evoluímos, então que a gente possa usar isso a favor da vida, e não para destruir mais vidas. Então, nessa energia, nessa conexão que eu convido a cada um de vocês a fechar os olhos, e para quem não sente a vontade, que permaneça com eles abertos, para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento, mesmo que provisoriamente, pedindo ao Mestre Jesus que cada palavra que aqui a gente escutou, que a gente possa humanamente levar dentro da nossa vida, trazer para dentro da nossa casa, e para que a gente possa, sensibilizados com este momento de Setembro Amarelo, sensibilizados com a vida, que estamos todos juntos tentando viver da melhor forma que nos foi dado e que nós compartilhamos. Então, é nesse sentimento de ressoar que a gente possa tocar o coração de cada um, olhar para o alto, olhar para o lado e agradecer, mesmo que pelas dores, mas também por toda a esperança que cada dor nos traz, assim como a primavera. Muito obrigada, Mestre Jesus. Muito obrigada a todos os trabalhadores do Centro Espírita que aqui estão presentes e que a gente possa, através do nosso testemunho de vida, fazer ressoar a proposta de caridade e do amor, assim como o Mestre nos ensinou. Que assim seja. Obrigada, Jane, pelas palavras e pelo teu testemunho, que com certeza chegaram a vários corações. Eu fiquei bastante emocionada com o que tu nos trouxe. Iniciamos nosso Setembro Amarelo com o pé direito, não é? Valorizando a vida realmente e que tudo tem um sentido, que nós estamos aqui e não estamos desamparados. Obrigada. Então, mais uma vez, obrigada. Agradeço pelo nosso Centro de Educação Espírita Boa Nova. E finalizamos aqui, então, a nossa transmissão. Boa noite. Muito obrigada, Cristina, Thales e a casa de vocês. Obrigada. Tchau.